A paz do Senhor Jesus. Vamos agora para o nosso quarta experiência, né? Um testemunho, sabe, tremendo. Eu achei coisa sobrenatural de Deus, mas eu vou contar agora para vocês. Nós tínhamos, como eu falei antes, nós tínhamos uma escola de teatro profissionalizante na Lapa, e em frente à nossa escola de teatro tinha uma oficina mecânica. E o dono de lá, o João Newton, não é Newton, é Newton, o João Newton, ele, um cara muito fechado, sabe? E ele estava passando por um problema seríssimo, só que ninguém sabia, né? Coisa dele, pessoal. Aquela oficina era alugada e ele estava passando por um processo muito difícil, entendeu? Pra você ter uma ideia, na sexta-feira, quando ele fechava a oficina, né, sábado, domingo, às vezes sábado ele trabalhava, às vezes não. Ele atravessava a rua, embaixo da nossa escola de teatro tinha um bar. E ele entrava no bar, e chegava em casa, você imagina a mulher, e era briga, ferrenha. E ele era um cara muito fechadão, mas um cara com bom coração. É um grande amigo, nós nos tornamos um grande amigo, isso, claro, muito depois. Um dia, eu estava na escola de teatro, na janela, e estava olhando para a oficina, que era o que dava para frente, era a oficina mecânica. E eu fui compungido, né? Eu senti ali Deus mesmo me tocar e, sabe, fui praticamente mandado por Deus até ele. Eu desci, né? Eu estava em cima lá, desci, atravessei a rua e fui lá conversar com ele. Ele estava consertando um carro e comecei a conversar com ele e tal, do nada ali e tal. E ele muito solícito, tal, fechadão, mas solícito, tal, escutando. Eu comecei a falar de Jesus para ele, porque eu sabia já através dos meninos, do jovem, do grupo, né, ele estava passando um processo difícil. E eu, né, aquilo, né, eu fiquei mesmo sentido e nesse dia eu fui realmente impulsionado por Deus para ir até ele. Cheguei nele, comecei a falar de Jesus para ele e tal. E nisso que eu começo, você sabe como é que é o inimigo faz tudo para atrapalhar, né? Eu comecei a conversar com ele, e nisso entrou um grupo de homens na oficina, e esse grupo começou a se meter na conversa. Aí um deles virou para mim e falou assim, falou para o João Newton, falou assim: e aí, João Newton, agora vai virar crente? Aí eu virei para ele e falei assim: por que você está incomodado? Eu falei pro cara. Falei: por que você está incomodado? Qual era melhor? Eu conversar, falar de Deus para ele, ou falar da vida dos outros, falar de futebol, falar de coisas aleatórias, coisas que não melhora, não faz você crescer espiritualmente? Falei para ele. O cara ficou assim. Porque existe uma coisa, irmãos, quando você fala com autoridade, até o diabo ele se curva. Eu estava lendo hoje uma frase do Billy Graham, que fala assim, que o diabo tem medo de um crente que tem comunhão com Deus, que tem experiência com Deus, que tem, entendeu? Se aproxima muito de Deus, né? Tem essa comunhão com Deus, entendeu? E uma coisa que eu sempre tive, irmãos, era autoridade. Sempre tive autoridade. Eu falo o que vem e não tenho medo. Doa a quem doer. Que os caras foram na hora, assim, parece que Deus expulsou eles dali mesmo. Eles foram embora. E o Jonito falou: oh, continua. Ele estava gostando do que eu estava falando. Aí continuei falando, e eu sabia do problema dele. Ele estava endividado até o pescoço. Eu virei para ele assim: ó, Jonito, com Deus não se barganha. Mas se você crer, aceitar Jesus de coração, olha o que eu falei, irmãos. Eu falei para ele assim: ó, se você crer no Senhor de coração, entregar sua vida a Jesus,
Deus vai te dar essa oficina. Você vai ver fila de carros aí fora, fila de carros aí fora. E se isso não acontecer, eu rasgo a minha Bíblia. Ele parou de trabalhar assim, olhou para mim assim, ficou me olhando, esse cara é maluco. Ele falou depois para mim, esse cara não falou na hora, mas depois ele me contou. Esse cara é louco. Mas eu estava falando com tanta veemência, com tanta certeza, que ele acreditou. Ele falou, olha, tá bem. Aí ele continuou, continua. Eu continuei ali. Resumindo, irmão, terminei de evangelizá-lo e fui embora para casa. Fui para a escola de teatro. Passou 3 dias, 4 dias, veio a sexta-feira, que era o dia de culto. Eu falei, sexta-feira é dia de estudo, né? Culto de estudo e tal. Ele vai e me avisa que quer ir para a igreja comigo. Você já viu o carro de mecânico? Meu Deus do céu. Para eu entrar no carro dele, tive que tirar um monte de lata, um monte de coisa velha. Porque eu acho que o carro não era nem dele, era de algum cliente. Aí fomos para pegar, ele teve que fazer lá ligação. Jesus. E fomos para a igreja. Irmãos, antes de eu falar o que aconteceu lá, esse homem estava passando um pedaço terrível. Ele, endividado, na casa dele, a esposa dele, eles não tinham filhos. Eu não vou aqui entrar muito na vida pessoal dos dois, mas vocês imaginam, ela não tinha filhos, os dois passavam um aperto danado. E era briga mesmo, eles brigavam mesmo, não sei se ele batia, eu não sei que ele brigava, eles brigavam e tal. E nisso, esse dia eu fui para ele, na igreja com ele. E deixei ele bem à vontade, irmão. Irmãos, eu não fiz apelo para ele. Ele sozinho foi lá na frente e aceitou Jesus. Só que eu falei, né? Pensei comigo assim, ó, se ele aceitou da boca para fora, não vai acontecer nada. Se ele foi lá só para inglês ver, não vai adiantar nada. Mas se ele entregou a vida dele de coração a Deus, o que eu falei vai acontecer. Irmão, isso foi na sexta-feira. Passou sábado, domingo, na segunda-feira, eu estava na escola de teatro, abri a janela de manhã, lá eu estava abrindo a janela, olhei lá embaixo, na oficina. Irmãos, aí sou eu que estou contando e eu vi com meus olhos. Fila de automóveis, eu acho que tinha uns 5 carros, não vou dizer 5 carros enfileirados um atrás do outro. Agora, pasme, a maioria com adesivo evangélico atrás. Era carro de crente. Agora, como é que aconteceu isso? Irmãos, resumindo, vou acelerar um pouco. O João Newton saiu da dívida, ele começou a prosperar. Ele até me ajudou, muitas vezes me ajudou. Começou a prosperar aquele homem. A esposa dele engravidou. Eles tiveram 2 filhos, a Larissa e o Aurélio, os nomes dos 2 filhos dele, entendeu? Ele depois se mudou dali claro, Jesus libertou de tudo, né? O cara virou crente mesmo, uma bênção. Ele foi para a Bahia, lá para uma cidade que leva o nome do filho do Antônio Carlos Magalhães, que era governador da Bahia, já morreu. Esqueci, Eduardo Magalhães é o nome da cidade. Ele foi para lá, ele comprou uma oficina lá, ele abriu uma loja de autopeças, entendeu? Ele está lá, prosperando e ajuda, ele congrega na Assembleia de Deus de lá. Uma benção, irmãos. O que Deus fez na vida desse casal, porque ele abriu o coração. E tudo que eu falei, ainda falei assim, né? Com ousadia e autoridade. Se Deus não fizer desse jeito, eu rasgo. Falei para ele, eu rasgo a minha Bíblia. Irmão, já falei esse negócio de rasgar a Bíblia umas 2 vezes. E Deus confirmou a minha palavra. Deus confirma a nossa palavra. E tudo que eu falei para o João Newton aconteceu. Ele dá testemunho lá na Bahia. Ele disse que eu queria muito que eu um dia fosse lá para dar testemunho e tal. Mas é uma benção, irmão. Ele sabe que eu estou aqui e ele queria muito que eu fosse lá e tal. E a gente perdeu um pouco o contato, né? Porque mudamos de telefone e tal. Mas uma benção, entendeu? Então é isso que Deus faz, irmãos. Quando Deus, de repente, nos usa e você fica prazeroso, né? Porque você viu que Deus te usou
para salvar uma vida, para transformar, mas é aquilo que eu falei. Eu falei, tem muita gente, irmãos, que vão para a igreja, aceita Jesus, mas não abre o coração, não escancara o coração. Quanto mais você abrir o coração, mais Deus vai te fazer uma revolução na tua vida. O Espírito Santo entra com tudo, porque é o poder de Deus, entenda isso. O Espírito Santo é o poder de Deus. Então ele pode curar, se você abrir teu coração de verdade, adorar a Deus, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode te dar o que ele quiser. Basta você abrir o teu coração. O que falta, irmãos, é a gente amar mais a Deus. Quando eu estava trabalhando aqui, eu falei, sabe, pedindo certas coisas para Deus, e eu sei que Ele vai me dar. Eu tive tanta certeza hoje, irmãos. Eu falei, Jesus, sei que o Senhor vai fazer o que eu estou pensando. Eu não posso falar aqui, quando fizer eu aviso, eu falo. Mas eu falei, Jesus, o Senhor é tremendo. Tipo assim, eu sinto, sabe, a alegria, sabe, eu sinto um regozijo, porque eu sei que Deus vai fazer. Confia mais em Deus, irmãos. Esse mundo está podre, nada vale a pena. Não olha para o sistema, não olha, entendeu? O sistema é só para nos enganar, a gente é muito enganado, né? Influenciado por certas coisas da mídia. Não se deixe influenciar, olha para o Senhor. E Deus vai te dar vitória. Como deu na vida do João Nito, Ele vai fazer na vida de todo mundo. Basta a gente abrir o coração. O João Nito abriu o coração. Eu vi um outro homem, ele era grosso, um cara mal-humorado, fechado, depois ficou um cara bobão, sabe, um cara alegre. É assim que Deus faz, Deus transforma. Nova criatura a gente se torna. Amém? É para edificar, irmão. Esse testemunho que eu estou dando é para edificar. Se Deus fez através da minha vida, Ele pode fazer através da tua. Basta você querer estar disponível. Quero fazer a tua obra, Senhor. Coisa que eu mais amo, irmão, é fazer a obra de Deus. Falo, Senhor, eu quero falar de Ti. Me dá a oportunidade, Jesus. Me leva até a pessoa. Eu só não falo mais aqui, irmão, de Jesus, por causa do inglês. Tu tem que ter um inglês desenrolado, tem que ter um inglês fluente, porque, né, é muita coisa. Assim como eu estou falando aqui, eu gostei. A Maria fala inglês dessa forma, mas é Deus que tem que me dar capacidade, que me ajudar a aprender essa língua de uma forma, sabe, natural. Só Ele pode fazer, eu creio que Ele vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Essa a experiência que eu, né, agora amanhã eu vou a quinta experiência, espero que edifique também. Vou contar uma experiência tremenda também. E vou contando tudo que Deus tem feito na minha vida, eu vou contar nesses vídeos, amém? Deus abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Tchau.